Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Há momento para tudo. Existe um livro chamado Adoração Reformada, de Johnson. E nesse livro ele tem um capítulo que ele fala sobre aquilo que é apropriado e aquilo que não é apropriado para alguns momentos da vida cristã. Por exemplo, existem músicas que são apropriadas para o culto pactual, congregacional e pública. Mas existe música que, mesmo sendo boas, elas não são apropriadas para o culto pactual, congregacional e público. É fantástico isso, não é? Tem mais de 10 anos que eu li esse livro. Aqui e acolá eu recorro a ele quando vou lecionar essa disciplina por aí. Assim também se aplica em outras áreas da vida. Existe um momento da igreja que o silêncio, a liturgia do silêncio, ela é necessária. Pois os ruídos aumentam a tensão, os ruídos aumentam o estresse do momento. Até eu mesmo vou passar aqui 1 minuto sem falar. Silêncio. Entre e acesse o QR Code aí, viu? O pessoal que está chegando, o QR Code para confirmar a chamada, Rickson. Está logo aí, ó. Rickson já fez? Suíla também já fez? Magali já fez? Ali o QR Code. Pronto. Estamos avisando direitinho para que após a assembleia, depois do resultado, ninguém reclame. Tá bom? Bom dia, e a graça soberana, eficaz e eficiente e sempre presente do triuno e majestoso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, prossiga sendo derramada abundantemente sobre nós. Prossigamos, pois, intencionalmente, usufruindo dessa graça, experimentando essa graça que nos tem sido dado. Prossigamos, pois, nos deixando ser transformados na imagem de Cristo Jesus. Prossigamos, amados e amadas do Senhor, nos submetendo ao ministro primeiro e absoluto, infalível desta igreja, na linguagem dos nossos pais reformados, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. Ele é o ministro primeiro na igreja. Nós, pastores,
somos apenas porta-vozes dele. Somos instrumentalizados por ele. Mas ele é o ministro primeiro e absoluto. Que possamos também fazer orações oriundas da triunidade de Deus. Com o tempo ela foi sendo abandonada. Exemplo, ó Santo Pai, que tu sejas amado, adorado e exaltado. Ó Santo Filho, Jesus Cristo, que tu sejas amado, obedecido, proclamado. Ó Santo Espírito, o Senhor reside em nós e preside sobre nós, prossiga residindo em nós e presidindo sobre nós. Aprendamos com John Owen, um dos pais puritanos que escreveu sobre comunhão com Deus triuno. Como ter comunhão com Deus triuno. Por isso, com muita frequência, vocês encontram aqui o vosso docente. Eu vou usar muito hoje a palavra docente, em virtude de ser uma AGE, onde os demais presbíteros também são candidatos. Com muita frequência, o vosso docente tem usado aqui essa linguagem. Não é nossa, não é inédita, ou melhor, não é originalidade nossa, não é inédita, é nossa como tradição bíblica, histórica, reformada. Já dissemos aqui, você vai ler nas bibliografias de Spurgeon, ele tem uma série de livros sobre lições aos meus alunos, volume 1, volume 2, volume 3, que ele escreveu para os pastores que ele preparava na escola dele na Inglaterra. Você vai ver também uma outra série dele, Obreiros Aprovados, de Spurgeon também. Você vai ler livros como o Spurgeon, que eu não conhecia, uma biografia feita por um outro colega. E dentre outras verdades, você vai relembrar o que temos dito aqui. Spurgeon, como servo do Senhor, subia as escadas do presbitério para assumir o púlpito, dizendo: eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Isso porque ele tinha ciência e consciência de que o ministro primeiro e absoluto da igreja é o Espírito Santo. É com essa mesma ciência e consciência que estamos aqui mais uma vez nesta manhã para adorar o Santo Pai, o Santo Filho e o Santo Espírito. E nesta manhã, adorá-lo também escolhendo a composição do conselho para os próximos 5 anos. Isso também é um ato de adoração. Sabe por quê? Muitas vezes algumas amadas igrejas do Senhor, por esse Brasil afora, acabam transformando um momento como este num momento de tristezas, num momento de divisões, porque elas não têm sido conscientizadas que escolher presbíteros para a igreja é um ato de adoração ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sendo um ato de adoração, tem que ser respaldado pelas Escrituras. Tem que ser direcionada pelos critérios bíblicos. Com zelo, com temor. Amor a Deus, amor ao próximo, amor à igreja, amor ao noivo dela, Jesus Cristo. Dito isso, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à nossa devocional.
Sejam bem-vindos ao nosso encontro eclesial. Sejam bem-vindos à nossa AGE, Assembleia Geral Extraordinária. Vamos adorá-lo votando, exceto este que vos fala. Eu não tenho direito a voto, para vocês perceberem como é que funciona o governo presbiteriano. Eu não voto, viu? Mas sejam bem-vindos também. Porque ato de adoração também é cânticos. Adoramos votando, adoramos orando, adoramos cantando, adoramos orando, adoramos dando uma cesta básica para quem precisa. É adoração. Existe adoração em seus muitos aspectos, dimensões e instâncias. Aqui é adoração congregacional. Na estrutura de uma GE. Você que está do outro lado nos acompanhando, nos acompanhará até certo ponto, depois iremos suspender a transmissão. É um prazer contar com a vossa companhia virtual, pois a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, ela é uma igreja para... Ela é uma igreja para... Muito mais... Ela é uma igreja para... Se você já se perguntou por que o vosso docente é muito repetitivo, eu te convido a você ler um bom livro sobre poimênica. Não basta ser não necessariamente tem que ser de 1000 páginas, não. Basta qualquer bom livro sobre poimênica. Poimênica é teologia pastoral, que ele se concentre na teoria e prática, muito especialmente, você vai perceber por que a repetição. Por que com muita frequência temos dito aqui, ser tu uma bênção e coragem, ser tu uma bênção e coragem. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Não é sensacionalismo, não, queridos. Tem pano de fundo por trás. Bíblico, litúrgico, didático e poimênico. Ao Santo Pai, ao Santo Filho, ao Santo Espírito toda a glória. Todas são boas, mas tem canção que ela tem uma dose a mais, não é, Guilherme? Ah, como eu espero o dia. Todos nós esperamos esse dia. O dia da plenitude. O dia da consumação. Esse dia chegará. E nós olharemos para os olhos do Senhor. Aqueles amados nossos hoje que têm dificuldade para andar, andarão. Aqueles que não enxergam, enxergarão. Como esperamos esse dia, Senhor? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E olhei para as pequenininhas agora e eu baixei a tonalidade. Porque é Ele, gente. É Ele que nos tira de casa numa manhã de domingo e nos traz até aqui. Se não for Ele, você não aguenta. É Ele. É Ele que faz você abrir mão de tantas coisas na caminhada. É Ele. Porque um dia vamos vê-lo face a face. E sabe o que é bom, Sônia? É que Ele vai olhar para mim, vai olhar para você, para você, para você, e vai dizer: entre benditos do meu Pai. Sabe aquela mão que foi colocada sobre o ombro de João? Aí Apocalipse. Aquela mão que foi colocada sobre o ombro de João, essa mesma mão vai ser colocada sobre os seus ombros. Presbítero Clécio amado,
Nós falamos muito em abraçar Jesus, né? Prefeito César, ele vai nos abraçar. Queridos, se isso não te empolgar, que o Senhor tenha misericórdia do meio do seu coração. Saber que Ele mesmo vai me abraçar. Luiz Onilson, oi meu Senhor, se aproxime aqui. E Ele mesmo vai me abraçar. Gente de Deus, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Carta aos Efésios, 1º capítulo. É só uma pastoral rápida, porém sem vulgarizar a palavra do Senhor, pois nós pegamos uma mania de seja rápido, faça assim, faça aquilo, e sem percebermos vamos banalizando a palavra do Senhor, não é? Carta de Deus aos Efésios, 1º capítulo, versículo 18. Aqui o lenço que... Versículo 18. O apóstolo Paulo está orando pela igreja e um dos pedidos é este: peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês. Para quê, gente? Para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Número 1. Número 2, qual é a riqueza da glória da sua herança. Esse já é o sermão com o segundo ponto. Herança no santo. E número 3, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós. Esse é seria o terceiro ponto do sermão. E esse terceiro ponto, o apóstolo Paulo faz questão agora de elucidá-lo. Então ele se aprofunda mais no terceiro ponto. Os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo. Ele exerceu esse poder em Cristo. Fazendo o quê? Aí mais uma vez, número 1, ressuscitando dentre os mortos. Número 2, um outro sermão com mais pontos. Número 2, e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Número 4, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés. Eu acho que é o 3, não é? E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Número 4, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. 2 sermões aqui, tranquilo, um com 4 pontos, outro com 4 pontos, domingos seguintes. Para você perceber como a Bíblia é rica, não é? Mas a ênfase aqui é relembrar para a igreja quem é o chefe supremo da igreja. O poder que arrancou Cristo do sepulcro, também o estabeleceu como cabeça da igreja, como chefe supremo da igreja, como supremo pastor da igreja, como supremo bispo da igreja. E é muito importante esta amada igreja relembrar essa verdade aqui nesta manhã. Quem é o chefe supremo, bondoso, gracioso desta igreja, igreja amada? Não só com os lábios, precisamos deixar bem claro que é Ele com ações. Isso significa marchar de acordo com a batida do tambor dele. Uma igreja que reconhece que o chefe supremo da igreja é Jesus Cristo, ela reconhece isso na prática, marchando de acordo com a batida do tambor dele. Ele bate o tambor e a igreja marcha. Porque ele é o chefe supremo. Está aqui, ó. Ele é o chefe supremo da igreja por razões diversas. Uma delas, antes da fundação do mundo, ele, o Pai e o Espírito Santo se reuniram e idealizaram a igreja. Ele é o chefe supremo. Segundo, ele é o chefe supremo
Porque para trazê-la à existência, lá estava ele também em Gênesis 1 e 2. O começo da igreja começa em Gênesis 1 e 2, viu, gente? Haja luz. Quem está falando haja luz ali é o Verbo. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Haja luz, houve luz. Ali está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso que ele é o chefe supremo da igreja. Ele a trouxe à existência. Anos e anos e anos depois, ele não apenas disse haja luz, o Verbo se fez carne. João, 1º capítulo. Ele assumiu a carne da igreja, a plena humanidade da igreja, para representar a igreja diante de Deus, como segundo Adão, como sumo sacerdote, como cordeiro, como sacrifício. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso ele é o chefe supremo da igreja. Quarto lugar, ele comprou a igreja com seu sangue. Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Quinto lugar, ele ressuscitou, por isso ele é o chefe da igreja. A ressurreição dele é uma ação pública de vitória nos céus. Sacrifício aceito. Penetre o santo do santo. Ele penetrou o santo do santo. Sacrifício aceito. Ressurreição. Ressurreição, estado de humilhação. Ele foi estabelecido como chefe do universo, chefe da igreja. Por isso ele é o chefe. De coração, meus irmãos e minhas irmãs, eu pratico solilóquio para comigo com frequência, usando também essa verdade. Eu não estou aqui compartilhando algo que eu não tenho feito diariamente, porque eu preciso fazer isso, porque eu me conheço um pouquinho. Eu me conheço um pouquinho por bondade de Deus. Então eu preciso dizer para a minha própria alma com frequência, muito especialmente esse que vos fala por estar pastor desta igreja. Espero que o Senhor faça isso por muitos e muitos anos. Luiz Ronilson, não se esqueça. A igreja é dele. A igreja é dele. A igreja é dele. A igreja é dele. Não ouse usurpar a noiva dele. A noiva é dele. A noiva é dele. A noiva é dele. Isso me alegra. Sabe por quê, Janai? Que honra saber que ele confiou a noiva dele a mim, como docente. Que honra, meu irmão. Mas ao mesmo tempo responsabilidade. Devo adorná-la com as vestimentas que ele estabeleceu. Devo vesti-la com as vestimentas que ele estabeleceu. Está aqui. Daí, meu irmão, se eu estiver adornando a igreja como o noivo quer, nem mesmo a noiva pode intimidar. Nem mesmo a noiva irá nos fazer recuar, porque é o noivo. O noivo é que diz como ele quer a sua noiva. Que tipo de cheiro ele quer que ela tenha. Ah, como é bom um bom perfume, né? Quem gosta aqui de um bom perfume, levante a mão. É bom demais, não é? E fala sério. Não é gostoso quando alguém te abraça e diz, menino, que cheiro é esse? É ou não é? Fala sério, é bom. Até os homens fazem isso com os homens, não é? Aqui é quando eu abraço o Leozinho, diz, Leozinho, tu tá cheiroso, guerreirão. Você sabe qual é o principal perfume? Que a igreja não deve jamais se esquecer dele. Nenhum outro perfume irá sobrepujar esse perfume. Nenhum outro perfume irá, pelo menos, chegar pertinho do odor, do cheiro, da fragrância dele. Da fragrância dele. Nenhum outro. Paulo diz qual é. Perfume de Cristo em nós. Cristo em nós é o perfume que é agradável a Deus. Cristo em mim, Cristo em você é o perfume que Deus não abre mão de sentir.
Então, o perfume que um pastor de uma igreja deve... Qual a palavrazinha quando você... borrifar, aspergir também sobre a igreja? É Cristo. É Cristo, 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 Cristo. E para a glória de Cristo, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre.